Olá, ouvintes da Rádio Paulistana, eu sou Elo Belo Barros, que hoje apresento o segundo programa em vídeo, videocast, né? Eu tive um retorno muito grande dos ouvintes e foi excelente saber que a gente tem mais um formato para falar de literatura. A Bel foi uma dessas pessoas que me ligaram, gostando muito, e já se prontificou para falar de um livro. E primeiro eu vou falar dela um pouquinho, do como eu conheci a Bel, que a gente sabe assim, nada, direto. Gosta de literatura, faz parte de grupo de literatura. Que mais? Fizemos o Caminho de Santiago, nós duas, né? Ela foi uma das incentivadoras, né? Então eu queria apresentar um pouco a Bel, que vai falar do livro. O que você vai falar primeiro? Por que você escolheu esse livro para falar hoje aqui? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade, né? Eu realmente estava muito empolgada com o livro e quando eu vi o videocast achei muito legal o formato. Você já tinha me chamado para outros drops, né? Mas eu sou meio preguiçosa de ficar gravando vídeo, daí eu falei, pronto, assim acho que eu consigo, num bate-papo, falar sobre um livro. E essa foi uma leitura recente que eu fiz desse livro aqui do Tumor, Esse aqui, que é um autor libanês, ele nasceu no deserto do Líbano, e foi uma leitura recente e me mexeu bastante comigo. É aquele tipo de livro que a gente termina, mas não termina com ele. Você continua há muito tempo pensando no livro. Então, quando eu vi o videocast, eu logo pensei já em sugerir esse livro. Me diz uma coisa, Bel, você me falou com relação à editora. Eu achei começou interessante quando você falou da editora. O que é que ela tem de especial, essa editora? Essa editora, Tabla, ela é ainda uma editora pequena e nova no Brasil, ela é do Rio de Janeiro, mas o objetivo dela é trazer mais da literatura árabe contemporânea para o português, né, a tradução. Então ela já tem, eu conheci ela mais ou menos um ano atrás, eu tive primeiro contato com essa editora, um livro chamado Samarcanda, também muito interessante, que se passa na Pérsia. Olha aí, E ficou com o radarzinho ligado da Tabla, né? E depois eu encontrei eles em feiras, tudo. E esse livro ele estava sendo comentado e foi também tema de um grupo de leitura da Livraria da Tarde. Então eu acabei participando e me encantei com o livro. E essa editora, olha, eu trouxe até aqui, eles tem aqui esse mapinha de publicações, para você ver, eles estão aqui, olha, eles estão já, os países que eles têm publicado. Olha, gente, meu interesse é imenso. Daí para quem literatura gosta, árabe contemporânea, né? A gente consegue pegar aí, Ricardo? Esse aqui é o nosso... E aqui atrás aí tem os nomes, né? O que já foi publicado, o que está para sair da editora, olha. Os países. Para quem tem interesse em literatura árabe, a gente que... É muito interessante, essa coisa tem da ficção, magia. Tem não ficção, tem poesia. Estou lendo agora recentemente também um de poesias de Gaza, de poetas novos mesmo, falando, é um projeto, inclusive feito por uma ONG, que a venda dos livros vai direto para a ONG, que trabalha com livros e educação. É muito interessante. Agora fala um pouquinho do livro, que eu fiquei encantada quando você falou, comentou. Bom, O Tumor é um nome assim, quando vê, assim, esse só livro o nome e essa capa, né? Essa É. capa meio parece de terror, ele tem um quê de noir, né? Mas do que se trata? Ele é a história de um homem que estava ali fora da sociedade por uma série de motivos que ele explica ao longo do livro. E ele foi dado a ele a oportunidade de governar um oásis. Aliás, ele morava nesse oásis, o livro se passa num oásis, no meio do deserto. Não se fala de tempo, você só percebe ali que é um oásis no meio. Poderia ser qualquer tempo, poderia ser hoje como poderia ser há 1000 anos atrás. E como que ele recebeu esse poder, né? Essa designação de poder. Ele realmente teve ali uma pessoa, um intermediário, que ofereceu a ele uma túnica
E essa túnica é o que dava o poder para ele. Qualquer pessoa que vestisse a túnica teria o Seria o poder. governante. Seria como se fosse a coroa dele, né? Então, mas era uma túnica, então ele foi o sucessor do atual governante a partir do momento que ele recebe a túnica. Ele recebeu a túnica e foi lá e voltou para dentro do oásis, né? No momento que ele recebe, ele estava do lado de fora e governa durante anos, até que um dia ele... Esse está logo no começo do livro? Tá logo no começo do livro. Aliás, começa o livro assim, começa o livro com ele acordando, que ele tirou um soninho de descanso ali, uma cesta, e ele percebeu que ele esqueceu de tirar a túnica para dormir, que era uma coisa que ele fazia sempre. A túnica era só para governar, qualquer coisa que fosse pessoal ele tirava. Ele esqueceu de tirar essa túnica. E na hora que ele foi tentar tirar a túnica, ele não conseguiu tirar a túnica estava grudada na pele dele. Ela aderiu a ele. E ele ficou desesperado. Que coisa interessante, né? Exato, né? E daí ele começa a chamar o feiticeiro, os sábios, o conselho, médicos, as pessoas que ele poderia imaginar que poderiam dar uma solução para ele. Ele chama essas pessoas para ouvir conselhos e ver qual que era a opção. Mas todos eles eram unânimes. Ou você arranca e sangra até morrer, ou a túnica vai ser parte de você. Ele fica nesse dilema que na verdade só tem uma saída. Se ficar com ele, o que acontece? Ela começa a aderir a ele, né? Ela, teoricamente ela ia retirar tudo dele, né? Ele ia meio que ali dissecar ali. Vai sugar tudo. Exatamente. Então assim, na verdade o que ele vê? Só não tá vendo nenhuma alternativa, todo mundo que ele tá falando só tá dando alternativa para ele que é morrer. E aí ele fica desesperado. Interessante a proposta, né? Porque o cara faz um negócio inusitado, né? E trabalha com isso e com metáfora. Vou dizer, uma fantasia. Exato. É o quê? Ele é um livro assim que ele é no mínimo enigmático. Ele tem aquele começo, meio e fim, então você pode ler só a história, como eu estou contando, de um governante que está num dilema e vai tentar descobrir como sair dessa história. Mas, ao mesmo tempo, e nessas conversas que ele tem com todas as pessoas, tentando achar a solução, tem uns diálogos muito fortes, porque daí tem sempre toda uma questão moral ali por trás. É uma fábula mesmo. O livro tem esse quê de fábula. Até esse autor em si, quando eu estava lendo ali a biografia dele, eles falam que ele é conhecido como por ser um fabulista sufi, né? Então ele tem um pouco dessa... Ele traz um pouco desse conhecimento sufi no livro mesmo. Você sente que tem ali aquelas mensagens bem de livro sagrado. E tanto que tem algumas partes do livro que você fica um tempo, você lê, daí você vê... Porque parece que os diálogos são bem enigmáticos, assim, eles parecem ser um pouco de uma charada, sabe? Ele te fala uma coisa... Não tem nenhuma resposta direta porque ele pergunta. Sempre tem uma charadinha ali que não pode esquecer que a gente está lendo um livro de uma outra cultura, né? Sim. E essa coisa da outra cultura traz... A gente não pode pensar com a cabeça do Ocidente. Tem que virar para certas coisas. Tem que aliás, isso que você falou é interessantíssimo mesmo, porque tem aqui umas metáforas que ele usa que é típico da cultura oriental. Por exemplo, tem alguns elementos no livro que são presentes e que é muito presente sempre na cultura deles, como, por exemplo, o deserto. Então, assim, o deserto, como que o deserto aparece no livro, né? Eles estão dentro do oásis, o oásis é totalmente protegido. E eles têm uma relação com o deserto ali que é interessante. Alguns têm o respeito, alguns têm o medo, alguns não são destemidos, alguns vão para o deserto para conseguir respostas, outros fogem do deserto porque não querem o contato com o deserto, né? Mas e cada personagem do livro pode ser interpretado como elementos da cultura e deles em si. Então, cada um tem o seu porquê de estar ali, né? Hoje nós estávamos almoçando juntas, que agora sim, eu vou fazer almoço primeiro, depois gravação. E eu contei para você a experiência que eu tive no deserto, que foi uma coisa fortíssima, que eu nunca tinha ouvido o silêncio, né? A gente vive numa civilização que o silêncio é uma coisa absolutamente fora da nossa, né? E isso daí deve entrar dentro dos livros. A gente pode imaginar que isso daí entra em tudo, né? O fato de você, aquela coisa de
sol abrasador e frio, e de noite a temperatura cai assim 20 graus para baixo, então tem esse contraste, uma coisa muito linda. Ai, eu vou ler esse livro logo, Nossa, logo. tem que ler. É. E assim, esse ele não é um livro grande, ele tem menos de 200 páginas, mas eu demorei uma semana para ler, porque eu tive que ler um pouco E a devagar letra é mesmo. grande, né? É, a diagramação tudo favorece, mas realmente não é... Porque te faz pensar, realmente, te faz refletir. Agora, o livro tomou... não vou nem falar, né? Então, Bel, que é muito bom você estar aqui, ter você como convidada, uma pessoa que eu gosto tanto, que a gente tem tanta coisa em comum, e estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E queria te convidar para você, nos próximos livros que você lê, que eu sei que você é uma boa leitora, pode trazer aqui. O nosso Drops está aqui para isso, para dar dica de leitura. Muito obrigada. É. Vou considerar a porta aberta mesmo. Opa! Adorei estar aqui também. É. E eu já tô com uma filinha aí da tábua para ler. Então talvez em Então breve, já pode fazer mais breve eu dessa posso voltar. editora aí, que eu já Garota vou comprar. propaganda. E você também, ouvinte, tá mais do que convidado para ter a porta aberta para vir aqui, para contar sua experiência de leitura. Muito obrigada.